Olá pessoal, atualidades entrando no ar, muita coisa nós vamos debater aqui. Abrindo, nós vamos conversar com o Dr. Breno, psiquiatra, professor, psicanalista, também uma pessoa assim, dotada de conhecimento muito grande sobre assuntos variados, mas focando o estresse pós-traumático. Em seguida, o grande debate, um debate aqui, vai o padre Zé Roberto e também o José Carlos Damasio. Nós vamos debater alguns assuntos importantes. Grande debate. E fechando, Dr. Tiago Filipponi, falando pneumonia. Aproveitando que o Papa Francisco tem uma pneumonia bilateral, etc. Tal, nós vamos discutir com o Dr. Tiago também. A vacina se protege, nós temos vários tipos de vacinas, qual a melhor? Estudo aqui hoje no programa Atualidades. Bom, abrindo, a gente cumprimenta aqui o professor Breno Montanari Ramos. Ô, Breno, satisfação, hein? Boa noite, toda minha. É um prazer estar aqui. E esse debate é interessante, hein? Qualquer hora você me coloca num debate aí. Você sempre vai estar no debate, porque eu gosto de debater. Porque o debater, você evolui assim, não só quem está entrevistando, mas as pessoas, e contribui muito para as pessoas também no seu âmbito familiar ou mesmo com amigos, debata também, isso que a gente quer. Concorda? Concordo totalmente, porque a dialética de Hegel ainda é válida, a questão da tese, antítese e síntese. Sim. Quando há um debate onde há tese, onde há antítese, sempre o produto disto é muito mais rico do que simplesmente uma ideia jogada. Verdade, então, isso mesmo. Excelente. Eu gosto desse debate, colocar ideias. Eu já debate. Bom, aqui com o professor Breno, então, o estresse pós-traumático. Agora, olha bem, o doutor Breno é uma pessoa que, de vez em quando, ele faz laudos aí sobre grandes acontecimentos traumáticos com pessoas aí envolvidas em crimes famosos. Ele laudeia isso, o cara realmente, ele é um santo, o cara se não tem nenhuma patologia, uma psicopatologia. Eu vou, daqui a pouco, falar também sobre o caso Vitória, onde uma moça foi quase executada, uma brutalidade tremenda, quer dizer, um crime passional voltado a uma brutalidade que extrapola até qualquer mente sã que queira falar, foi momentos. Não, isso aí nós vamos conversar com o doutor Breno, mas vamos puxar aí o estresse pós-traumático. Ô Breno, em determinado momento, qualquer um acontecimento, qualquer uma coisa assim, que envolva assim, muitas pessoas, e às vezes a gente fala, a televisão também fazendo colocações, transforma isso em um problema assim, psíquico, levando a um estresse muito grande a pessoa no dia a dia da vida das pessoas. E aí? Então, nós já abordamos no seu programa esse tema, vamos retornar ao tema, mesmo porque é muito atual esse tema, né? Hoje nós vivemos num contínuo estado traumático. Verdade, verdade. Vamos lá. Nós temos a Rússia, através do Putin, né, atacando a Ucrânia, bombardeando a Ucrânia, né? Isso. E são centenas de pessoas feridas, mortas, presas, ameaçadas continuamente, né? E imagine como é que você vai dormir imaginando que a uns 2 quilômetros ali existe um canhão que está com uma bomba armada, possivelmente para cair em cima da casa onde você mora, né? E essa situação, né, pensando assim na questão da Rússia com a Ucrânia, mas também se reflete na questão de Israel com Palestina, né? E por aí vai, né? Nós estamos vendo um problema lá dos navios americanos que estão sendo atacados também, né? Porque por conta de posições políticas e vai daí afora, né? A gente vê situações. Então, nós vivemos hoje
E mais, vou acrescentar uma outra coisa. Guerras sempre existiram, mas o que não existia há coisa de 30, 40 anos atrás era esta mídia que te põe em contato com a situação de violência no aqui, Direto agora, no momento direto atual. no momento atual. Vivendo ali. Ali. E a pessoa parece que se envolve tanto e aí fica tomando partido. E, não tem, e mesmo que não tenha, olha, eu não torço nem para o Corinthians e nem para o Palmeiras, mas eu assisti o jogo do Palmeiras com o Corinthians. Você acaba torcendo por um deles. Naquele momento, não vou dizer para quem eu torci, mas você acaba simpatizando por algum motivo qualquer, né? Então, quando você tem situações como da Ucrânia com a Rússia, né? Você tem pontos de vista e só o contato, só de você ver aquela situação de bombardeio, só de você estar em contato com a notícia, já te causa algum tipo... Tem gente que não pode... Eu tenho pacientes... Que não pode nem podem ouvir a notícia, nem verdade, ligam. Verdade. Porque então, assim, o que é trauma? Vamos começar por aí. O que é trauma? Porque nós trabalhamos nas nossas séries por aqui, trabalhamos com a série do estresse. Foram, acho que 3 ou 4 programas falando verdade. de estresse, né? As causas de estresse, Sim. os sintomas de estresse, os tipos de estresse, as terapêuticas para o estresse. Abordamos muito profundamente o estresse. E foi daí, inclusive, em decorrência de falarmos agora, por lógica, do estresse pós-traumático, que é uma forma de estresse. Sim. Então, no que esse estresse que nós vamos falar hoje diferencia de todo esse estresse que falamos nos programas anteriores? Diferencia justamente pelo que vem depois, estresse pós-traumático. Pós é o que vem depois, Sim. Traumático de trauma, o que vem depois de um trauma. Verdade. E aí nós vamos conversar aí com o nosso ouvinte, nosso espectador, o que é trauma? Né? O que é trauma? Entendendo o que é trauma, nós vamos entender o que é o estresse pós-traumático. Então a gente bota... Doutor Breno, o que realmente, como é que pode configurar isso? Trauma. Como é que nós podemos configurar trauma? Vamos ampliar e vamos pegar num conceito mais amplo, Sim. que abrange até a sua especialidade tanto quanto a minha. Por exemplo, existe o trauma cirúrgico. Doutor João, o que é o trauma cirúrgico? Pois é, o trauma cirúrgico é que a pessoa, antes da cirurgia, ela já está traumatizada, o que vai acontecer. Eu tenho determinado problema e como isso vai ser resolvido? É um estresse. Agora, o trauma, depois da cirurgia, a pessoa, lógico, pode sentir dor e ainda alguma coisa, venha uma dúvida, o que está acontecendo? Pode haver uma complicação ou está decorrendo tudo numa normalidade e eu vou ficar bom? Então, o cirurgião e o médico ali, ele tem que passar essa coisa, tirar esse estresse pós o trauma cirúrgico. Está tudo bem, calma, que vai tudo dar certo. Isso aí tem uma impressão. Isso emprega na pessoa de tal maneira que ela melhora, Breno. É isso mesmo, doutor João. É importante para o cirurgião ter algum viés de psicoterapeuta também. Habilidade. De habilidade para acolher aquele momento que é um momento mesmo de incômodo. Porque, Incômodo, claro. Né? Porque, quer queira ou não, tanto que hoje nós podemos dividir as cirurgias em N grupos, mas eu vou pegar 2 grupos que hoje em dia estão bem focalizados. São as cirurgias invasivas das não invasivas, ou das minimamente invasivas. Né? Podemos até fazer 3 divisões. As não invasivas, as minimamente invasivas e as invasivas, que não tem outro jeito. E há um foco, olha, essa cirurgia, o médico cirurgião fala para o paciente, olha, ela praticamente não é invasiva, ou é minimamente invasiva. Né? Hoje você consegue fazer uma laparotomia com 3 pontos. Nós fazemos com 3. Com 3 furinhos. 3 furinhos você faz uma laparotomia. Você faz uma examinamos tudo, fazemos tudo. Né? Coisa que, quando nós nos formamos, era aquela laparotomia que cortava com o bisturi, né?
O abdômen todinho, né? Da abertura ao fechamento era um trauma Era tremendo. um trauma da abertura ao fechamento. A própria ideia da cirurgia ser invasiva já é traumática, porque você já se sente invasivo. Eu vou dizer uma outra situação que causa muito trauma, as atuações odontológicas do dentista. Olha, melhorou, melhorou, mas não desapareceu completamente. Hoje as anestesias são muito boas, sim. Né? Mas, quer queira ou não, né, a própria anestesia, né, são agulhas finas que vão na sua gengiva até anestesiar. Mas só de aproximar a agulha. Só de aproximar, né? Então, nós vivemos num conjunto de situações traumáticas e atualmente muito mais do que antigamente. Antigamente você não tinha tanta situação traumática. Não havia, tudo bem, havia o dentista, né? Mas hoje a função, a prática da preservação dentária hoje se tornou muito mais comum. Antigamente eu vejo assim, meus tios, meu pai, jovens já estavam com a dentadura, eles já tiravam tudo por uma dentadura. Porque não suportava. Não suportava. Exatamente, Não um tratamento que era troca de algodãozinho ad eterno. Ad eterno, era assim, exatamente. Não é mesmo? Então já tirava tudo por uma dentadura. Eu vou. E aí tinha vou até fazer uma propaganda aí, porque existe até hoje. Um fixador que era aquele corega. Sim. Que fixava. Existe até hoje. Né? Não é mesmo? Olha aí. Então, assim, a modernidade, ela trouxe o alívio, mas trouxe também os estímulos aos traumas, seja por conta do que eu falei das guerras, seja por conta desta atuação cirúrgica que são muito mais comuns do que era antigamente. Hoje você, com muito mais facilidade, você indica uma cirurgia, porque elas foram reduzidas a procedimentos muito rápidos. E a volta às suas atividades é muito precoce. Rapidamente você volta às suas atividades, porque antigamente você ficava tempão no pós-cirúrgico, né? E isso tudo, claro que é traumático. Eu tive um colega meu de turma, né, que ele teve um problema de uma válvula cardíaca e teve que fazer uma cirurgia para trocar a válvula, colocar uma válvula artificial, porque ele não era uma válvula tricúspide, se não me engano, era a que teve problema, né? E eu encontrei com ele, assim, e ele me descreve assim, olha, a cirurgia cardíaca serra o externo, abre-se o externo de um lado para o outro para chegar a ter acesso ao coração. Ele foi descrevendo isto. Claro, ele estava anestesiado, ele não viu isto, mas ele sabe que aconteceu isso. Sim, claro. Né? Sabe? Então essa ainda não dá para fazer com 3 pontinhos, ainda não dá. Né? É uma cirurgia. Então, assim, estamos pegando exemplos de traumas que são traumas que fazem parte do cotidiano da vida, mas são traumáticos. Aí, só que vamos ampliar esse conceito de trauma, né? Então, qual é o sinônimo de trauma? Mais próximo seria, talvez, a palavra impacto, né? Tive um impacto cerebral. O mais perto possível de dizer que eu tive um trauma cerebral, né? Sim. Os pugilistas, eles tinham traumas cerebrais, encefálicos. Concussão no cerebral, né? E deslocava o cérebro, né? E o Mohamed Ali, Cassius Clay, ele ficou com problemas neurológicos, até com certo retardo. Muito. Por conta das pancadas, os traumas cranianos. Né? Bom, mas o trauma aqui, que se refere à expressão transtorno do estresse pós-traumático, pode até envolver traumas cirúrgicos, pode até envolver esses traumas. Mas a questão é que tem que ter um efeito sobre o nosso
mundo mental. Essa é a grande questão. Porque, vamos pegar um exemplo. Você que é um cirurgião, você tem inúmeras pessoas que fazem cirurgias importantes, extensas, que no pós-cirúrgico estão lá tranquilamente, tomando seu suquinho, conversando com familiares e tranquilamente, não tem problema nenhum. Mas tem aquelas que no pré-cirúrgico já mostram um tremendo estresse. No pós-cirúrgico, muitas vezes até no sobe a pressão, que às vezes sobe a pressão arterial. Um sedativo até. Tem que dar um sedativo. Você vê que a pessoa não tem hipertensão. Isso, exato. É o estresse. Então, assim, o que isso demonstra? Demonstra que traumas existem, mas para nós termos um estresse pós-traumático é preciso ter um tipo particular de perfil psicológico. Não é todo mundo. Eu vou dar um exemplo que eu vivi. Portanto, é um exemplo que eu posso trazer mesmo de vivência, né? Eu era diretor do centro hospitalar e ao lado do centro hospitalar tinha a penitenciária feminina da capital. E, num dado momento, a coordenadora de saúde da Secretaria da Administração Penitenciária me liga, eu estava ali vizinho, e diz o seguinte: Dr. Breno, as meninas ali, as funcionárias da penitenciária feminina, ficaram reféns, muitas, umas 20 ficaram reféns. Houve uma rebelião das presas, era uma penitenciária feminina, né? Houve uma rebelião das presas e elas ficaram ali reféns das presas a noite inteira. Você pode dar uma olhada e tal, ver o que está acontecendo lá. Olha que típico estresse traumático. Veja, ficar refém de uma presa não é você ficar sentado numa sala comendo bolachinha, não. É ficar a noite toda com a pessoa com uma faca na sua garganta e o tempo qualquer todo... Qualquer movimento está ali prestes a te matar. E são pessoas que já têm crimes nas costas, ou seja, aquilo, um crime a mais, um crime a menos, né? Bom, aí eu fui lá, né? Eram funcionárias, eram agentes penitenciárias, eram escriturárias ali do sistema penitenciário. E tinha um número grande. Que teria que fazer esse trabalho mesmo, né? Fui lá, estavam, né, já tinha acabado a rebelião, eles já tinham entrado num acordo e as presas liberaram. Então fui conversar. Aí que entra aquela, dessas 20 e poucas, quase 30, 10, muito mais da metade, simplesmente disseram: não, doutor, está tudo bem, eu quero até voltar a trabalhar. Volto a trabalhar? Vou trabalhar, você vai, vou, estou bem, quero continuar o dia hoje. 6 ou 7 estavam sem tremendo, mal conseguiam falar. Essas que eu peguei, colocamos lá na viatura da unidade e levamos para o Hospital do Servidor, porque são todas servidoras estaduais, levamos para o Hospital do Servidor, eu fui junto, né, para nós fazermos uma avaliação. Mas é um número, eu vou chutar aí, 1/4 delas, porque 3/4 não sentiram. Então depende muito de um perfil psicológico particular, aquela pessoa que venha a ter o trauma. Quer dizer, muito individual isso. Muito individual, muito individual. Agora, Breno, a gente se poderia, assim, já que nós estamos falando desse estresse, etc., e agora envolvendo quase a população brasileira, nesse crime, que é um crime, assim, vamos dizer assim, inaceitável, com essa moça de 17, uma menor, 17, Vitória, aqui próximo até, São Paulo, fica na região metropolitana de São Paulo, um crime assim, passional, mas quase de vingança, em que o mundo inteiro, as televisões estão falando o tempo todo, por que matou a Vitória? E quem matou a Vitória? Porque até a tal brutalidade que assim, até ficaria assim, meio resguardado assim, nessa colocação. Seria uma pessoa só. Como é que você vê essa questão? E aí, esse estresse que está... O Brasil inteiro só fala-se nisso aí e tal. E aí? Então, eu vou ver do ponto de vista do estresse pós-traumático, que é o nosso tema aqui. Sim. E vou lembrar um outro caso que assombrou o país todo, o caso dos Nardones. Foi, verdade.
né? Que também se trata de uma menina nova, Sim. nem me recordo que idade tinha a menina, 10 anos, mas 7 anos. 7 anos tinha a Isso. menina, né? E que, ao que ficou praticamente inquestionável, a participação do pai Do dela. pai. Quer dizer, o pai Né? legítimo. Legítimo. E a madrasta. Isso foi duro, né? E agora, este caso, que é o que tudo leva a crer, que foi o namorado, o ex-namorado, Exatamente, né? isso. Né? Que não queria perder. E, Verdade. Né? Esses casos, do ponto de vista que nós estamos abordando, esse como alguns outros, eu penso que trazem para nós, espectadores, também um tipo de estímulo que não deixa de estar no âmbito do estímulo traumático. Sim. Vou traduzir de um outro modo. Ou seja, a gente não assiste isso indiferente. A gente Sim. se identifica com a Identifica, vítima, verdade. É isso. sente o sofrimento, a gente fica assustado, muitas vezes, Isso. né, com o próprio comportamento, seja no caso dos Nardoni, como que um pai joga a menina, filha dele, Sim. lá do quarto andar, quinto andar, como é que Como? pode, né, ser feito daquele modo? Como que o sujeito que era um namorado, gostava da moça, Gostava. consegue transformar aquilo num rancor, num ódio, numa violência tão grande, que aí nos leva a uma outra situação que não deixa também de ser traumática. É assim, né? Do que o ser humano é capaz, né? A gente está na rua, passeando, vai dizer, nossa, qualquer ser humano aí, de repente, dependendo da situação, pode ter uma extrema violência. Eu vi uma reportagem ontem, né? O sujeito ameaçou um assaltante, ou 2 assaltantes, né? Ameaçaram, o sujeito era um guarda, acho que era um guarda civil, não sei se você viu a Sim, reportagem. eu vi. E o guarda reagiu. Reagiu. E houve troca de tiros, mas os 2 bandidos conseguiram escapar e o guarda acabou falecendo. Né? E não levaram nada. Então, só de você ver a notícia, o que passa, e a gente vê outras notícias que a gente vê que o sujeito veio, apontou uma arma, a vítima entregou, é a carteira que você quer, é o relógio Toma que você carteira, quer, tudo. o sujeito ainda vai dar um tiro. Dá um tiro. A troco do que deu um tiro, sendo que... Daquele rapaz lá andando de bicicleta. Aquele da bicicleta, que deu né? tudo, Tudo, pode lhe levar, né? Claro que isto nos conduz a uma situação de um estresse, de você sentir que você está num mundo assustador. E isso não deixa de ter um componente de estresse, porque a gente fala em estresse, naquele estresse da pessoa que ficou refém de bandidos, tá? Claro, isso é um tremendo estresse. Mas hoje eu acho que nós somos meio que reféns de toda uma situação, talvez não extrema como esta, mas a gente vai sair na rua, você fica... Ih, aquela pessoa está me olhando esquisito, e aqueles 2 estão vindo. Olha ali. Não, aqui, né? E passando ali. Passando ali, tá o carro. Hoje a quantidade de carros blindados, né? Que você gasta um dinheiro para ter carro blindado com medo de que alguém te assalte, né? Sim. Né? Agora, o Breno, fechando aqui, então, nesse caso dessa moça, que o Brasil inteiro estão envolvidos numa emoção tremenda e querendo todas as televisões, quando entrevistam uma pessoa, quero justiça. Mas não é uma justiça assim de prender. A gente vê que dentro está assim, esse cara não pode conviver com a sociedade, querendo assim, em determinado momento, morrer na cadeia, tem que não sei o que. Então, como é que você vê esse estresse assim? E para se sair disso, precisa de um tempo, precisa ter um desfecho assim. Foi condenado há tanto tempo, a pessoa sentir, pelo menos estou aliviado, ele está condenado, é ele mesmo. Esse é um outro aspecto, mas está ligado, mas ele tem uma peculiaridade, que quando você vê uma violência, há uma tendência, nós seres humanos, nós espectadores,
de que aquela justiça tem que ser feita. Na medida que você Sim. sente um descompasso, há um desconforto interno. É verdade. Você fica, e você fala, mas isso é traumático? De certo modo é. Porque você traumático. fica descompassado, fala, não é Fica. possível que isso tenha acontecido, né? Você, vamos pegar o caso daquela vereadora do Rio de Janeiro. Lá do Rio de Janeiro. Sim. Faltou o nome dela. Sim. Sim. Ela foi um tiro e matou o motorista também, né? E aí, quem foi, quem não foi, quem são os mandatários? Isso cria em nós uma expectativa que incomoda a gente, que é... E aquele que foi delator, preso delator, ainda teria assim, um certo... A pena seria meio menor se ele delatasse quem foi, tudo, etc. E as pessoas ficam... Ele que matou, ele que atirou, tem que ter outros comparsas, mas e perdoar um pouco, diminuir a pena. O pessoal sente isso. Sente. E aí, isto gera, de algum modo, uma situação traumática interna. Verdade. Faz parte, né? E, já que você falou que era para finalizar, nós estamos mesmo transformando esse nosso papo em série. Tem algumas coisas que eu deixaria para a próxima, que eu acho que vale a pena. Vamos lá. Que seriam, uma vez estabelecida essa situação de trauma, o que acontece com o sujeito que tem essa situação? Quais são os tipos de sintomas que essas pessoas têm? Como é que ela vai lidar? Mas isto fica... Isso fica para a próxima, que aqui é minissérie, o estresse pós-traumático. Muito bem. Tá certo? Exatamente. Agradecer ao professor Breno Montanari. Ele estará aqui na continuidade dessa minissérie. Breve intervalo e a gente volta aqui na sequência de atualidades.